A combinação de remédios para Parkinson e próstata podem levar a complicações graves de pressão muito baixa quando a pessoa se levanta, podendo causar desmaios e quedas com fraturas de fêmur e traumatismos intracranianos. Nesse vídeo, eu vou te explicar como a combinação entre o principal remédio usado para a doença de Parkinson, a levodopa, e a doxazosina, um dos principais remédios usados para a próstata, podem ser terríveis para idosos com Parkinson e irei mostrar 3 alternativas a essa combinação de remédios que eu utilizo no meu dia a dia. Eu atendi o Sr. João em 2022, que tinha queixas de tontura sempre que se levantava e já tinha tido diversas quedas ao chão. Por sorte, ele ainda não tinha tido nenhuma fratura. Ele já tinha tomado 4 remédios diferentes para a labirintite, sem sucesso na melhora da tontura. Ao avaliar o Sr. João, eu medi a pressão arterial dele sentado, estava 12/8, e a frequência cardíaca estava em 75 batimentos por minuto. Depois disso, eu pedi para ele ficar em pé e aguardar 3 minutos em pé, sem conversar e calmo até a nova medida de pressão. Durante esse processo, a tontura apareceu de maneira leve. A pressão arterial dele estava 9/6 e a frequência cardíaca tinha subido para 90. Com esse exame físico simples, eu fiz o diagnóstico de tontura por hipotensão postural, ou seja, a pressão dele baixava muito quando ele se levantava. E a causa mais comum desse tipo de tontura é a combinação de remédios. No caso dele, a combinação era entre o Prolopa, a marca mais comum de levodopa, remédio essencial no tratamento de Parkinson, e a doxazosina, um remédio muito utilizado no tratamento de próstata aumentada. No caso do Sr. João, eu realizei a troca do medicamento da próstata para a tansulosina, que é um parente da doxazosina, mas que tem menos efeito colateral na parte de pressão arterial. No caso dele, a pressão arterial em pé após a troca do medicamento ficou em 11/7 e isso melhorou muito os sintomas de tontura. Mas nem sempre essa troca de medicamento dá esse efeito desejado que aconteceu com o seu João. Apesar de ser essa a combinação entre remédios de Parkinson e de próstata que menos dá efeitos colaterais. Eu vou exemplificar com o caso do Sr. José o que eu faço quando a combinação entre Prolopa e Tansulosina não dá certo. Mas antes disso, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e deixe algum comentário para que esses vídeos atinjam mais pessoas e me ajude a bater a meta de 100 mil inscritos até o final do ano. Estou começando também uma comunidade no WhatsApp, onde irei postar diversas coisas sobre temas relacionados à geriatria e sobre a promoção de saúde. Clique no link que vou deixar no primeiro comentário fixado e junte-se a essa comunidade. No caso do Sr. José, que eu atendi há 6 meses atrás, eu realizei a mesma troca, porém sem sucesso. Eu realizei uma redução da dose da tansulosina para metade da dose, apenas 0,2 miligramas, e mudei a maneira de tomar o Prolopa. Ele tomava um comprimido 4 vezes por dia, e eu mudei para meio comprimido 7 vezes por dia, para tentar reduzir os picos de efeito do Prolopa. A medida de pressão do Sr. José antes das mudanças era de 11/7 sentado e 8/5 em pé. Após a mudança, a pressão em pé ficou em 9/6. Os sintomas melhoraram um pouco, mas ainda assim ele perdia muita qualidade de vida por conta da tontura ao se levantar. Nesse caso, eu conversei com o Sr. José e com o urologista dele para avaliar a necessidade da realização do procedimento de raspagem da próstata, ressecção transureteral da próstata. Existem também outros procedimentos cirúrgicos para serem realizados nos casos de próstata grande. Isso deve ser discutido com o seu urologista. Nesse caso, eu orientei ele as 4 medidas que são necessárias de ser feitas para aumentar a pressão e reduzir o risco de quedas em pessoas com pressão baixa ao se levantar. A primeira, uso de meia elástica 3/4 de média compressão nas pernas. Essas meias vão aumentar o retorno venoso, ou seja, vão tirar o sangue que está parado nas pernas e vão jogar para a circulação de maneira mais fácil. Para quem tem pressão baixa, isso vai elevar a pressão. Manter-se muito bem hidratado. Isso vai melhorar a pressão. Essa terceira medida deve ser orientada pelo seu médico. Uma alimentação mais rica em sal, porque o sal pode causar outros problemas. No caso do seu João, ele poderia fazer uso de uma dieta rica em sal. E a quarta medida, após se levantar, contar até 20 antes de começar a andar. No caso do seu José, as medidas não foram suficientes. Enquanto ele aguardava a realização do procedimento na próstata, eu iniciei com medicamento para subir a pressão,
a fludrocortisona, mais conhecido como Florinef, que é um medicamento que aumenta a pressão arterial. Esse medicamento não deve ser usado de rotina, porque ele tem uma série de efeitos colaterais, mas é uma opção válida nos casos em que a pressão da pessoa fica muito baixa e você tem a necessidade de tratar tanto do Parkinson quanto da próstata. Agora, se você quer saber como notícias ruins podem piorar a sua pressão alta, diabetes e depressão, clique no vídeo que eu vou deixar de sugestão aqui no card agora. Obrigado!